Sou o professor José Ricardo dos Santos, da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, campus Apucarana, e nós vamos ver uma aula de geometria plana de ângulos na circunferência. Circunferência. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano, cuja distância a um ponto fixo desse plano é uma constante positiva. Nós temos o nosso ponto fixo, esse ponto O. Todos os pontos cuja distância ao ponto O sempre é constante. Esses pontos vão pertencer à circunferência. Em linguagem símbolos, nós temos aqui então a letra grega lambda representando a circunferência, que é o conjunto de todos os pontos pertencente a alfa. Alfa é o plano da folha, é o plano do computador, tal que PO, o segmento PO, sempre vai ser igual a uma constante, que nós estamos chamando de R. Então aqui nós vamos ter a circunferência, todos os pontos, ponto A, por exemplo, qualquer lugar que ele estiver na circunferência, a sua distância até o ponto O sempre é constante. Qualquer ponto que está sobre essa linha, a sua distância sempre é constante, igual a R. Círculo. Círculo é a reunião de uma circunferência com seu interior. Nós vimos a circunferência, agora nós temos o círculo. Então é esse lugar geométrico de todos os pontos da circunferência com o seu interior. Nós temos aqui então, em termos de símbolo, circunferência C é o conjunto de todos os pontos pertencente a alfa, tal que o segmento PO é menor ou igual a R. Elementos de um círculo. Considere o círculo de centro O da figura abaixo. Primeiro, segmento AO é o raio da circunferência. Então nós temos aqui o centro, um ponto da circunferência, o segmento OA é chamado de raio. CD é uma corda. Então nós temos aqui dois pontos da circunferência, ligando ele formamos um segmento. Um segmento cujas extremidades estão na circunferência é chamado de corda. Diâmetro é a maior corda da circunferência. Nós temos aqui então o segmento AB, o A e o B estão na circunferência, e veja que essa corda passa pelo centro. E aí nós chamamos de diâmetro, equivale a 2 raios. E aqui nós temos um arco CMD. Nós temos o ponto C e o ponto D. Para especificar que nós queremos o menor arco, nós colocamos o ponto M. Então, essa parte da circunferência é chamado de arco. Eu tenho o arco CD, esse arco maior, e esse arco menor. Como eu estou querendo especificar qual deles eu quero, colocamos um ponto M, e aí nós temos o arco CMD. Quando não especificarmos nada, sempre se refere ao menor arco. Posições relativas de reta e circunferência. Consideremos uma reta R, uma circunferência lambda de centro O e raio R, e D a distância do centro O à reta R. A reta e a circunferência podem ocupar entre si uma das três seguintes posições. Primeira posição, R é secante à circunferência. Então nós temos aqui a circunferência, uma reta secante, uma reta que corta a circunferência em 2 pontos. Essa reta, nós vamos considerar ela então, que ela é secante quando a distância do centro até essa reta, que é D, for menor do que o raio. E aqui nós temos a intersecção entre a reta e a circunferência é igual aos elementos A e B, os pontos A e B, os pontos de intersecção. Sempre que a reta é secante a uma circunferência, ela corta a circunferência em 2 pontos.
nós temos aqui a distância, projeção ortogonal do ponto até a reta. E nós temos esse triângulo retângulo aqui. Veja que a distância do centro até o ponto A, que é o raio, é maior do que essa distância. Segunda posição, R é tangente à circunferência. Então nós temos a reta R, como sendo tangente, corta a circunferência em um único ponto. Nós temos a distância do ponto O até a reta, que é igual ao raio. Então, distância D igual ao raio, intersecção da reta R com a circunferência é um único ponto que nós chamamos de A. Terceira posição, R é exterior à circunferência. Então nós temos o ponto O, a distância do ponto O até a reta R é D, e essa distância é maior do que o raio. Então nós temos uma reta exterior à circunferência. R intersecção com lambda, conjunto vazio. Uma propriedade importante. Quando a reta é tangente à circunferência, então nós temos que a distância do ponto O até a reta é o raio, ela sempre vai ser perpendicular ao raio. Qualquer outro ponto da reta que não pertence à circunferência, a sua distância é maior do que o raio. Então, toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio. Ângulos na circunferência. O primeiro ângulo que nós vamos ver é chamado ângulo central. É o ângulo de uma circunferência que tem o vértice no centro da circunferência. Então nós temos aqui a circunferência e o ângulo AOB. O vértice desse ângulo coincide com o centro da circunferência. Então ele é chamado de ângulo central. O menor arco AB, situado no interior do ângulo AOB, é denominado arco correspondente. Então nós temos os pontos A e B, que determinam um arco nessa circunferência, e esse arco, esse menor arco, que está no interior do ângulo, é chamado arco correspondente. A sua medida, em relação ao ângulo, a medida do ângulo AOB, é a mesma medida do arco AB, que vamos representar por alfa. Então nós temos aqui o ângulo alfa e a medida do arco AB. Pode ver que nós vamos mexer aqui o ângulo e eles têm a mesma abertura. O ângulo central tem a mesma medida do arco na circunferência. Ângulo inscrito. É o ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados secante a mesma. Na figura abaixo, o ângulo APB está inscrito na circunferência lambda. O arco AB, situado no interior do ângulo AOB, é denominado arco correspondente. Então nós temos aqui o segmento PA, que é o lado do ângulo, é uma secante a essa circunferência, e o lado PB, que é outra secante. Sempre no ângulo inscrito, o seu vértice pertence à circunferência. Como propriedade, nós temos o seguinte: o ângulo alfa, a medida do ângulo alfa, é a metade do arco que subentende, que o subentende. Nós temos o arco aqui no interior do ângulo, que chamamos de beta. Então a medida do ângulo alfa é a metade desse arco. Nós podemos ver aqui na figura ao lado que eu vou representar o ângulo central com o ângulo inscrito. Lembrando que o ângulo central sempre ele vai ter a mesma medida do arco que o subentende. E aqui o ângulo inscrito vale a metade, ou seja, o ângulo alfa é o ângulo inscrito, ele vai valer a metade do ângulo central. Nós vamos mexer aqui no ângulo e sempre, tanto o ângulo inscrito quanto o ângulo central, subentende-se o mesmo arco.
o arco AB. E sempre teremos essa relação. O ângulo inscrito é a metade do arco, ou seja, a metade do ângulo central. Nós vamos fazer uma demonstração dessa propriedade. Nós temos aqui o ângulo inscrito, o ângulo alfa, e aqui eu tenho o ângulo AOB, que é ângulo central, que chamamos de beta. Lembrando que o ângulo central tem a mesma medida do arco que o subintende. Podemos ver no desenho que o triângulo AOP é isósceles, pois o segmento OA é igual ao segmento OP, que é o raio. Olhando no desenho, OA é raio, OP é raio. Então nós temos um triângulo isósceles. Lembrando que lados iguais determinam ângulos iguais. Então, o ângulo OAP também é alfa. Temos representado aqui no desenho. Se esses dois ângulos são congruentes, os seus respectivos lados opostos também são congruentes. E agora nós vamos ver aqui no desenho o ângulo beta. O ângulo beta, que é o ângulo central, ele é ângulo externo do triângulo AOP. Veja o triângulo AOP prolongando o lado PO. O ângulo beta é o ângulo formado pelo prolongamento e o seu lado adjacente. Então ele é o ângulo externo, e lembrando da propriedade do ângulo externo, ele sempre é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, nesse caso, beta é igual a 2α. E também eu posso dizer, então, dividindo ambos os membros por 2, que alfa é igual a beta sobre 2. Então, confirmamos a propriedade que o inscrito sempre vale a metade do ângulo central. Temos aqui o ângulo inscrito e o ângulo central, e ambos subentendem o mesmo arco. Ângulo de segmento é o ângulo que tem o vértice na circunferência, um lado secante e outro tangente à circunferência. A figura abaixo mostra um ângulo de segmento APB. O arco PB, situado no interior do ângulo APB, é denominado arco correspondente. Nós temos então aqui a tangente e a secante, que formam o ângulo de segmento. Nós temos o vértice P, vértice desse ângulo, que está na circunferência. Lembrando que toda reta tangente é perpendicular ao raio. Propriedade. O ângulo de segmento, que chamamos de alfa, sempre vale a metade do arco que o subentende. Nós vamos chamar o arco PB de beta. Então nós temos aqui o arco PB, que chamamos de beta, e o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ângulo de segmento, vale a metade do arco que o corresponde. Vamos sempre estar aqui, o ângulo de segmento sempre vai ter o arco que o corresponde, e ele vale a metade desse arco. Nós vamos ver na demonstração ao lado. Então aqui nessa figura ao lado nós temos o ângulo de segmento e o arco que o corresponde. Nós vamos traçar um segmento OB, que é o raio, e vamos fechar um triângulo. Esse é o triângulo BOP, que é isósceles. Triângulo BOP. Por que ele é isósceles? O segmento, o lado OB, tem a mesma medida do lado OP, que é o raio. OB e OP é o raio. Sendo isósceles, o ângulo OPB tem a mesma medida do ângulo OBP, que vamos chamar esse ângulo de gama. Então nós temos aqui os ângulos gama, que são os ângulos do triângulo da base desse triângulo isósceles. O ângulo POB
que vamos chamar de beta, pois ele é ângulo central. Então eu tenho aqui BOB. Esse é o ângulo central e nós sabemos que o ângulo central tem a mesma medida do arco que o corresponde. Então nós temos aqui o ângulo beta. Assim, o ângulo beta mais 2 vezes o ângulo gama é igual a 180, porque são os ângulos internos desse triângulo. Nós temos aqui a nossa equação 1. O ângulo alfa mais o ângulo gama é igual a 90. Por quê? Porque nós temos aqui a tangente, toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então o ângulo alfa mais o ângulo gama vale 90 graus. Subtraindo ambos os membros por alfa, nós temos que gama é igual a 90 menos alfa, e aqui nós temos a nossa equação 2. Substituindo a equação 2 em 1, nós vamos ter que beta mais 2 vezes era o gama, substituir o valor do gama, 90 menos alfa, é igual a 180. Aplicando a distributiva aqui nesse termo, nós vamos ter que beta mais 180 menos 2 alfa igual a 180. Subtraindo ambos os membros por 180, beta é igual a 2 alfa. Dividindo ambos os membros dessa equação por 2, alfa é igual a beta sobre 2. Comprovamos assim que o ângulo de segmento alfa vale a metade do arco que o corresponde. Recapitulando os principais pontos dessa aula. Ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice está na circunferência e ele é formado por 2 secantes. Nós temos então aqui o ângulo inscrito e aqui nós temos o ângulo central cujo vértice coincide com o centro da circunferência, ângulo AOB. Lembrando que a medida do ângulo inscrito ele vale a metade do arco que o corresponde. E o ângulo central tem a mesma medida desse arco. Como o arco do ângulo inscrito e do ângulo central é o mesmo, então o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Nós vamos mexer aqui com o ângulo e vocês vão perceber que o seu valor sempre é a metade do ângulo central, que corresponde ao mesmo arco. Então nós temos aqui a relação do ângulo inscrito com o ângulo central. Ângulo de segmento. O ângulo de segmento é o ângulo formado por uma tangente e uma secante à circunferência. Nós temos aqui o ponto A, que é o vértice desse ângulo, que está na circunferência. Aqui nós temos o arco ABE, que subentende esse ângulo de segmento. Ele também subentende esse ângulo central, é o mesmo arco. Então, o ângulo de segmento equivale, tem a sua medida, que é a metade do arco que o corresponde. O ângulo central é o mesmo arco, então o ângulo de segmento é a metade do ângulo central. Nós vamos mexer aqui e vocês podem observar que esse ângulo vale a metade desse. O ângulo de segmento vale a metade do ângulo central, pois é o mesmo arco, correspondem ao mesmo arco. Ângulo de segmento equivale a metade do arco que o corresponde. Fechamos assim a nossa aula e vamos para os exercícios.